Não é o foco desse canal, eu sei disso, mas muitas pessoas entram em contato comigo todos os dias pedindo dicas para prospecção de clientes, principalmente advogados. Eles querem encontrar maneiras de encontrar novas pessoas no mercado, novos clientes. Detalhe, tá? Sem tráfego pago. Eu falo isso porque tem muitos advogados comprando a ideia do tráfego pago. O tráfego pago é muito bom, mas não é qualquer pessoa que consegue lidar com o tráfego pago, tá? Não é só colocar o dinheiro ali e esperar o milagre acontecer, não. O tráfego pago exige esforço, exige ali várias tentativas, exige um estudo do mercado para que dê certo, senão você vai só perder dinheiro. Então as pessoas entram em contato comigo querendo saber maneiras de prospecção de clientes de forma orgânica, sem o uso do tráfego pago. Até porque eu mesmo não sei trabalhar com tráfego pago, por isso que eu não uso. E na minha prática advocatícia, na minha prestação de serviço, todos os clientes que entram em contato comigo por meio da internet vêm por meio de um tráfego orgânico, por uma produção orgânica que eu faço em várias plataformas que me possibilitam atender clientes em todas as localidades do Brasil. E as pessoas reconhecem o quão longe eu consigo alcançar e me buscam querendo saber quais que são as estratégias que eu uso. E foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então, se você é advogado ou prestador de serviço e quer encontrar uma maneira de prospectar clientes, assista esse vídeo até o final, principalmente para você que é advogado. Até porque eu sei falar sobre a advocacia, porque é a minha realidade. Enfim, se você é advogado, esse vídeo foi feito para você, para te ajudar a prospectar clientes e conseguir alcançar ainda mais sucesso na sua atividade advocatícia. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e atuo também em algumas áreas cíveis e acabo tendo uma atuação na internet ativa que me possibilita atender clientes em qualquer lugar do Brasil. Mas nem sempre foi assim, tá? O primeiro ano da advocacia é bem complicado. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal explicando como que é o início da advocacia, como que foi no meu caso o início da advocacia, e eu confesso que é bem difícil. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com o mercado jurídico e usando estratégias por meio de tentativa e erro para prospectar, para alcançar mais pessoas sempre mais. E no início da advocacia, a minha dificuldade era justamente conseguir clientes. E eu acredito que seja a dificuldade de grande parte dos advogados. Eu comecei sem nenhum padrinho na área jurídica, então eu comecei do zero mesmo e tive de criar as minhas próprias estratégias para conseguir alcançar mais pessoas. No primeiro ano da advocacia, ninguém confia em você. Você é simplesmente um advogado que acabou de formar e ninguém vai colocar a sua causa, o seu litígio nas mãos de um advogado recém-formado. Principalmente você que não tem estratégia de alcançar essa pessoa e demonstrar uma autoridade naquele assunto para resolver o problema dela. Então a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Google, grosseiramente mesmo, como conquistar clientes na advocacia. E praticamente todos os resultados de pesquisas que eu encontrei era justamente o tráfego pago, mas eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago. A maioria das pesquisas eram cursos de tráfego pago, como investir em tráfego pago, agências de tráfego pago oferecendo serviços. Então assim, o que eu encontrei no Google foi basicamente tráfego pago. Mas como eu estava ali no início da carreira e não tinha dinheiro nenhum para investir em tráfego pago e nem em conhecimento sobre tráfego pago, eu tive, lógico, que adotar outras estratégias. E outra coisa, eu aprendi um pouco sobre essa publicidade na internet e o tráfego pago que era me sugerido quando eu fiz essa pesquisa era fazer com que as pessoas que buscassem por um advogado trabalhista na internet, por exemplo, fossem direcionadas diretamente para o meu WhatsApp. Mas qual que é a credibilidade que isso passa? A pessoa vai lá, pesquisa por um advogado trabalhista na internet, cai no meu WhatsApp e eu não sei atender essa pessoa, eu não sei fazer uma consultoria, eu não sei passar a credibilidade que a minha profissão exige para resolver aquele problema jurídico. Então o tráfego pago, para mim, no início da carreira, não valia a pena e não era tão efetivo como eu esperava. Então eu precisei de fato, primeiro, criar uma autoridade na minha área para depois eu poder oferecer o meu serviço. E essa criação de uma autoridade, no meu caso, deu tanto certo que até hoje eu não uso tráfego pago. As pessoas entram em contato comigo por ver a minha atuação na internet e isso já cria uma autoridade suficiente para que essas pessoas cheguem até mim. E para a construção dessa autoridade, eu fiz aquilo que todo mundo sugere que você faça assim que você sai da faculdade: publicação e escrita de artigos jurídicos. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei a criar artigos, eu comecei a criar textos jurídicos informativos lá na plataforma do Jus Brasil e comecei a divulgar todos esses textos lá no Facebook, no Instagram, até mesmo pelo WhatsApp. E o primeiro artigo que eu escrevi tem mais de 5 anos e até hoje as pessoas ainda consomem esse tipo de conteúdo, porque o conteúdo que você cria na internet fica ali eternamente. Então é possível construir uma autoridade na advocacia pela publicação de conteúdo jurídico. E essa é a forma mais segura, de acordo com as diretrizes da OAB, para a sua publicidade, para o seu marketing, porque aquilo que as pessoas veem na internet ao seu respeito é a vitrine da sua prestação de serviço. E é até engraçado, mas o primeiro artigo que eu escrevi há mais de 5 anos atrás tem o seguinte título: empregado, não aceite fazer plantão sem receber nada. Olha só, lógico que com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo quais são aqueles títulos que chamam mais atenção do público, e esse foi o meu primeiro artigo. E, por exemplo, algumas semanas atrás, dia 28/5, 6 pessoas leram o meu artigo. Então, pelo próprio Jus Brasil, você consegue consultar quais são as pessoas que estão consumindo o seu conteúdo. E isso, no início da minha produção de conteúdo na internet, se tornou quase que viciante. Eu queria
sempre criar um novo conteúdo para acompanhar o número de espectadores que estavam consumindo aquele tipo de conteúdo. E isso fez com que a minha autoridade como profissional e na área trabalhista crescesse ainda mais, porque a partir dos textos que eu escrevia, as pessoas começaram a entrar em contato comigo para fazer questionamentos a respeito daquilo que eu escrevia. E aí começa o início de uma construção de autoridade jurídica para a prestação de serviço na advocacia. E eu fazia textos bem simples mesmo. E até hoje eu faço textos assim, com uma linguagem extremamente acessível para que qualquer pessoa, independente se ela está dentro ou não do mundo jurídico, consiga entender. Eu fazia ali então uma arte bem bobinha no Photoshop também, porque eu percebia que as pessoas gostavam de ler textos que acompanhavam com imagens e cada vez mais as pessoas passavam a consumir ainda mais os textos que eu escrevia. No final de cada texto eu colocava o meu nome, colocava o número da OAB para as pessoas entenderem que se trata de um artigo escrito por um advogado. Então eu pegava o link desse artigo, desse texto, desse fragmento de estudo e compartilhava em todas as outras redes sociais para alcançar o maior número de pessoas possíveis. E não só isso, o que eu fiz também? Eu fiz uma arte padrão lá no Photoshop para eu colocar no final de cada um dos vídeos com o seguinte escrito: caso eu queira conhecer um pouco mais a respeito do direito do trabalho, acompanhe as publicações e artigos completos na plataforma Jus Brasil. Eu ainda deixava ali todos os meus contatos, para caso alguém queira entrar em contato, tem ali os dados de referência. Então foi essa a forma que eu consegui ganhar autoridade nessa área na internet. Hoje todas as pessoas estão na internet, elas estão consumindo conteúdo na internet diariamente. E não adianta você postar foto de final de semana e esperar que as pessoas te procurem para resolver problemas jurídicos. Você precisa entregar um conteúdo de maneira fácil e palatável para que as pessoas possam enxergar potencial para resolver aquele problema jurídico delas. Então essa é a forma mais fácil de começar a construir uma autoridade na internet. E foi assim que eu comecei a prospectar cliente e eu consigo fazer essa prospecção até hoje dessa forma. Eu lembro que na época eu fazia a meta de publicar um texto jurídico por semana. Então toda semana eu tinha um texto jurídico para produzir. E eu aproveitava que eu estava ali no meu momento de especialização, de estudo focado na área que eu me propus a trabalhar, e eu criava textos justamente baseados nos meus estudos. Então se eu estou estudando sobre vínculo de emprego, eu criava textos sobre vínculo de emprego. Se eu estou estudando a respeito de adicionais, eu criava um texto simples ali sobre adicionais. Então eu sempre mantinha a minha rotina de estudos em dia e, acompanhada com essa rotina de estudos, eu criava textos jurídicos para publicar no Jus Brasil. E esse foi o início da minha construção de autoridade. O primeiro texto, por exemplo, que eu li o título para você, eu comecei ensinando os empregados a diferença de prontidão e sobreaviso, que é um assunto que está dentro da doutrina de jornada de trabalho. Depois eu fiz um texto muito simples questionando qual que é a jornada de trabalho dos empregados. E aí depois eu comecei a construir títulos mais chamativos. Eu coloquei, por exemplo, o empregado pode receber sem trabalhar? E aí nesse texto, por exemplo, eu falo sobre a doutrina da jornada e trago também algumas jurisprudências do TST e discuto alguns assuntos em relação à jornada. Perceba que esses 3 textos que eu escrevi no início da minha produção de conteúdo tratam exatamente sobre jornada de trabalho. Isso significa que nessa época eu estava estudando a fundo o assunto jornada de trabalho. Então veja como é simples. Você aproveita o seu momento de dedicação aos estudos para a sua área e já cria conteúdo relacionado àquilo que você está estudando. Assim fica fácil produzir conteúdo na internet. Até porque advogado nunca para de estudar, porque se parar de estudar, para de conseguir resolver os problemas dos clientes. Então essa é a minha dica de ouro para você. Estude a sua área, se especialize na sua área de atuação e ao mesmo tempo utilize desse conhecimento obtido pelo estudo para publicar artigos e textos jurídicos, facilitando a vida daqueles que leem e também oferecendo alternativas para resolver o problema daqueles clientes. Assim aqueles clientes sempre vão ter você como referência na área. E, logicamente, se surgir alguma dúvida ou algum litígio, elas vão entrar em contato com você porque entendem que você é capaz de resolver aquele litígio. Essa é a melhor forma de produção de conteúdo na internet com o intuito de prospecção de clientes. Eu fiz isso desde o início, faço isso até hoje e tem dado muito certo. Então, assim, pode confiar em mim, tá? Isso dá certo, isso deu certo pra mim, isso deu certo pra vários outros advogados que eu mentoriei e que hoje estão produzindo até mais conteúdo do que eu. Hoje eu aproveito a maioria dos conteúdos que eu já publiquei no passado para fazer uma adaptação e publicar em outras redes sociais, no Facebook, aqui no YouTube, lá no Instagram, no próprio Jus Brasil, enfim, existe um universo todo que você pode explorar para produzir o seu conteúdo jurídico, se apresentando como um advogado responsável por aquela área, capaz de resolver problemas jurídicos naquela área em específico. Então pode ter certeza que isso dá certo sim. Se você tiver com alguma dúvida sobre produção de conteúdo, pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma. Mas assim, eu já adianto, não tem segredo. É você produzir o conteúdo, você escrever um texto, publicar um texto, gravar um vídeo, gravar um stories, responder perguntas na internet. Isso é muito simples de ser feito. E qualquer pessoa consegue fazer apenas com um celular. Eu comecei publicando textos lá no Jus Brasil, eu usava um notebookzinho bem ruim. E para gravar os vídeos eu usava apenas um celular, sem microfone, sem iluminação, sem nada. E à medida do tempo a gente vai evoluindo na produção de conteúdo, aprendendo algumas técnicas, até chegar naquilo que a gente espera. Então a produção de conteúdo na internet nunca é prejudicial, desde que você respeite, obviamente, as
as regras da OAB em relação à publicidade da prestação de serviço. Isso tem que ser respeitado. Mas eu estou aberto aqui no direct do Instagram, aqui no YouTube ou até mesmo no WhatsApp, para caso você tenha alguma dúvida sobre produção de conteúdo e eu puder contribuir de alguma forma, entre em contato comigo que eu vou ter o prazer de te ajudar. E eu quero que você sempre lembre de uma coisa: o mercado jurídico no Brasil só está saturado para aqueles que tentam entrar no mercado de forma errada, tá? Porque aqueles que conseguiram entrar nesse mercado da maneira correta, existe muito trabalho, existe muito campo para atuação e esse papo de mercado saturado não chega até lá. Então eu espero ter ajudado de alguma forma. Se sim, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo e deixe o seu like, óbvio. Isso não faz nenhuma diferença para você, mas aqui pro canal faz muita diferença, porque só assim a plataforma consegue impulsionar esse conteúdo para mais pessoas. Te espero então em outro vídeo pra gente discutir mais sobre carreira advocatícia, direito do trabalho, enfim. Um abraço e até o próximo.